Cornélio, o centurião cristão. Havia em Cesareia um distinto varão, cujo nome era Cornélio, e era este um centurião da coorte italiana e que buscava a salvação. Pois sendo a Palestina uma área conflitante, o governo romano pôs ali um representante para comandar uma centúria em caso beligerante. 100 eram os soldados que Cornélio comandava, pela força do exemplo que ele à tropa dava, pois sendo um líder inato, muita gente o admirava. Mesmo sendo militar, não praticava idolatria, do culto ao imperador e nem em Mitra ele cria, mas no Deus dos judeus, esse sim ele temia. Por isso ele abominava a crença no mitraísmo, a pluralidade de deuses que só leva ao abismo, mas o culto ao Deus vivo só percebeu no judaísmo. E assim vivia Cornélio, piedoso e temente, adorando ao Senhor com toda a sua gente e dando esmolas ao povo, orava a Deus continuamente. Esses costumes e hábitos da religião dos judeus que Cornélio adotou instruíram também aos seus, por isso ele e sua casa tinham comunhão com Deus. Mas certo dia aconteceu que ele teve uma visão de um anjo de Deus que lhe trouxe uma informação, quase às 3 da tarde, a hora de sua oração. Porque a prática de esmolas junto com a oração jamais serão suficientes para se obter a salvação. Por isso o nosso Cornélio precisava de orientação. O anjo disse Cornélio, e ele atemorizado, fixando os olhos nele ali com todo cuidado, disse: "Que é, Senhor?" e obteve o recado. Suas orações e esmolas a Deus vieram subir, por isso o Senhor tem se lembrado de ti. E o anjo continuou a sua mensagem ali. Agora, pois, envia homens a Jope e manda trazer a um certo Simão que também se faz conhecer pelo nome de Pedro, e continua a descrever. Com um certo Simão curtidor, ele hospedado está, o qual tem sua residência bem próximo do mar, pois o que deves fazer, ele logo te dirá. Retirando-se o anjo, após passar o recado, Cornélio chamou 2 homens e um piedoso soldado para irem até Jope para cumprir o seu mandado. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, já bem próximo de Jope, algo acontece ali pertinho, pois Pedro sobe ao terraço para orar ali sozinho. Porque tendo ele fome e aguardando o alimento, sobreveio-lhe um êxtase, uma forma de arrebatamento, que envolvia os sentidos naquele exato momento. Pedro viu o céu aberto e um vaso que ali descia, semelhante a um lençol na 6ª hora do dia, atado pelas 4 pontas, que para a terra se dirigia. Dentro havia quadrúpedes, répteis e muito mais, tinha até ave do céu, eram muitos animais, naquele grande lençol que Deus a Pedro ali traz. Levanta-te, Pedro, mate e come, foi a voz que escutou, porém ele de imediato uma resposta logo achou, dizendo que de coisa imunda ele jamais se alimentou. Novamente aquela voz com o apóstolo Pedro falou: "Não faças tu comum ao que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, então o vaso ao céu voltou. Enquanto Pedro no seu íntimo ocupava a sua atenção, tentando ali refletir no significado da visão, os homens do justo Cornélio chegam à casa de Simão. E não querendo perder tempo para cumprir o mandado, perguntaram se ali estava Simão hospedado, conhecido como Pedro, foi isso que foi perguntado. Mas quando Pedro no terraço na visão estava pensando, o Espírito lhe disse: "Simão, 3 homens lhe estão procurando, desce pois e vai com eles", e continua lhe falando: "Não duvide, pois fui eu que os enviei a você." Então Pedro, em obediência, à porta veio receber os 3 homens enviados pela divina mercê. Porque o Senhor Deus não faz qualquer distinção, pois judeus e gentios criaturas dele são, já que todos devem ouvir a mensagem da salvação. Pedro logo de imediato pergunta aos varões assim: "Eu sou quem vocês procuram, por que então vieram a mim?" Daí os 3 lhe respondem, sem causar nenhum motim: "Cornélio, centurião, varão e justo e a Deus temente, e que tem bom testemunho dos judeus a tua gente, foi avisado por um anjo para te chamar urgentemente. Pois o que tens a dizê-lo, ele certo ouvirá." E assim o grupo de homens Pedro convida a entrar, dando hospitalidade para ali poder descansar. E no dia seguinte, depois que se levantaram, com alguns irmãos de Jope que a Pedro acompanharam, seguiram para Cesareia e no outro dia chegaram. Cornélio ficara aguardando e já tendo até convidado seus parentes e amigos, o povo mais lhe aproximado, para receber o apóstolo por Pedro cognominado.
E quando ele entrou na casa, Cornélio se dirigiu, prostrando-se e adorando, mas o apóstolo não admitiu, ajudando a levantar-se, e para ele assim proferiu: levante-se, que eu também sou homem como você. E falando ali com ele, pôde então perceber que muitos estavam reunidos, e por isso veio dizer: bem sabeis que é ilícito a um judeu relacionar-se com um estrangeiro ou até a sua casa chegasse, mas Deus mostrou-me que a ninguém comum ou imunda deve chamar-se. Pelo que, sendo chamado, vim logo sem hesitar. Pergunto, pois, por que razão mandou homens me chamar? Daí o justo Cornélio veio o caso elucidar. Há 4 dias eu estava fazendo a minha oração, e eis que diante de mim apresentou-se um varão, com vestes resplandecentes, que disse na ocasião: Cornélio, a tua oração o Senhor Deus ouviu, e também as tuas esmolas em memória Deus as viu. E sob o chamado do apóstolo, o anjo assim lhe dirigiu: manda, pois, alguém a Jope, com a missão de buscar a Simão chamado Pedro, que hospedado está com Simão curtidor, próximo à beira-mar. Por isso mandei chamar-te e tiveste a bondade de vir. Então aqui estamos todos bem diante de ti, pois o que Deus te ordenou queremos todos ouvir. Tomando Pedro a palavra, começou o seu sermão: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa qualquer, seja qual for a nação, mas aceita a todos que a ele é temente, e faz o que é justo, dizia Pedro àquela gente da família de Cornélio e ao grupo ali presente. O apóstolo então continua o seu testemunho fiel, mostrando que a palavra Deus enviou a Israel, a boa nova de Cristo, o Senhor da terra e do céu. Pedro prossegue falando, e agora o povo lembrou: sabeis o que aconteceu, pois na Judéia se divulgou, começando na Galiléia, após o batismo que João pregou. Sabem também como Deus, o Espírito Santo, derramou sobre Jesus de Nazaré, o poder lhe ortogou, e ele, fazendo o bem, por toda parte andou. E assim, porque Deus sempre com ele estava, aos oprimidos do diabo a todos ele curava, e nós somos testemunhas do que ele realizava. Mas depois o mataram, pregando-o numa cruz. Porém, no 3º dia, Deus ressuscitou a Jesus e fez que se manifestasse as testemunhas da luz. E Pedro, já quase findando este fiel e bom sermão, disse que os discípulos tiveram uma refeição com o Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. E para todos ali presentes, Pedro ainda esclareceu que o Senhor Jesus Cristo por direito recebeu ser juiz dos vivos e dos mortos, pois Deus o Pai o concedeu. E já nas últimas palavras desta boa pregação, o apóstolo ainda disse ao povo em reunião que todos os profetas testemunho dele dão, e que por meio de seu nome tem dos pecados o perdão. Todo o que nele crê, disse Pedro com razão, ali na casa de Cornélio, o justo centurião. E ele ainda falava quando de súbito desceu o Espírito Santo sobre o povo que creu na palavra que Pedro aquela gente esclareceu. Mas os judeus convertidos que a Pedro acompanharam ficaram sobressaltados com o que presenciaram, pois o dom do Espírito Santo os gentios também alcançaram. Pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer ao onipotente Deus. Por isso Pedro veio dizer aos judeus ali presentes que viam o mesmo poder. Pode alguém porventura a água aqui recusar, para que não sejam batizados estes que vieram alcançar, como nós, o Espírito Santo? E ninguém quis isso negar. Então Pedro determinou que fossem ali batizados em nome de Jesus Cristo, o perdoador dos pecados. Assim Cornélio e seu povo foram por Cristo alcançados. E aí quero deixar, amigos, de bônus para você, Efésios 2, versos 8 e 9, que expressa: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.